Amém, pessoal. Graça e paz. Dando sequência ao nosso estudo, já vou postar a próxima tela, onde nós temos o tópico 2, nós mesmos, como centro das nossas orações. Quando tivemos no tópico 1, Deus como centro das nossas orações, tendo como itens ações de graças, louvor e adoração. E aqui nós vamos ver nós como centro das nossas orações. Esse nível também temos três tipos, né? Quando eu digo nós mesmos, como centro das nossas orações, vocês estão vendo aí na tela, vamos a Deus para expressar necessidades pessoais. Embora falando com Deus, o foco da alteração é a satisfação de nossas necessidades. Vamos a Deus em busca de uma resposta para a alteração de alguma circunstância em nossa vida. Então, é subdividido em petição, consagração e entrega, ok? Petição é um pedido formal a um poder maior. É a apresentação a Deus de um pedido a Deus, visando satisfazer uma necessidade pessoal, tendo como base uma promessa de Deus. Nesse tipo de Deus, já temos o conhecimento de qual é a vontade de Deus, pelo que o pedido será feito em fé. Olha aí, ó, orar em fé, com a certeza da resposta antes mesmo da sua manifestação, de acordo com Marcos, eu estou com a Bíblia aberta aqui, 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las ele. Hebreus fala que aquele que se aproxima diante de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Então, não posso de forma nenhuma orar. Deixa eu tirar aqui o partilhamento. Eu não posso de forma nenhuma orar e dizer: será que Deus ouviu a minha oração? Não. Hebreus diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que vai de um lado para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, como é que se diz? Na oração, eu devo orar acreditando sim que Deus pode fazer, ok? Vamos lá, sem perca de tempo, dar continuidade ao nosso estudo. Próxima tela, consagração ou dedicação. É uma atitude de submissão à vontade de Deus. Essa oração é para as ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida. Exige espera, consagração inteira e inteira disposição de conhecer e seguir a vontade do Pai. Bater um problema na minha porta, eu vou me consagrar a Deus. Eu vou fazer uma oração de consagração, jejuar, me dedicar até Deus me dar uma resposta, ok? Próxima tela, entrega. É a transferência de um cuidado ou inquietação para Deus. É lançar o cuidado sobre o Senhor com um cuidado, um problema, quando um cuidado, um problema, uma inquietação nos bate à porta. Então, o que é que acontece? Eu orei a Deus, eu vou descansar em Deus. Amém? A Bíblia diz que eu devo lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Então, não adianta eu orar, entregar e depois querer de volta o pedido. Senhor, me dê. Será que tu vai resolver? Não, irmãos. Se eu orei, entreguei a Deus, eu tenho que descansar, porque Ele é advogado por excelência. E Ele vai advogar a minha causa. Amém? Agora nós vamos ver aqui o item 3, os outros como centro das nossas orações. O ponto de partida é isso aí, gente. Nós vemos Deus como centro das nossas orações, nós mesmos, e agora nós vamos ver no item 3, os outros. Aqui vamos a Deus como sacerdotes. O que é o sacerdote? É o intermediador, um intermediário. É aquele que está entre Deus e alguém, como intercessores, levando a necessidade de outra pessoa.
Nosso motivo primeiro é ver circunstâncias alteradas na vida de outrem. Essa é a oração de intercessão. É aí que a gente vai começar a vasculhar mais, a se aprofundar mais, e entender que interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear, defender a sua causa. Então a gente vai entender o quê, gente? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. A gente vai entender que quando nós começamos a interceder, tivemos no início lá Deus como centro das nossas orações, nós mesmos e os outros. A gente vai entender que ali eu vou me colocar no lugar de alguém. Me faz lembrar quando Jesus se compadeceu da mulher que tinha um filho morto em Naim, o filho da viúva de Naim. Jesus se compadeceu daquela mulher e disse: Não chores. É encarnar esse espírito de compaixão e se colocar no lugar das pessoas, ok? Isso é intercessão. Vamos lá, próxima tela. Então vocês vão ver aí agora, próxima tela. Dentre essa questão do tópico 3 e ter os outros como centro das nossas orações, que está atrelada à oração, à intercessão, nós temos algumas formas de oração. Todos os tipos de oração podem ser levados a Deus de três formas: oração privada, oração de concordância e oração coletiva. Ok? Vamos lá. Oração privada. De acordo com Mateus 6,6, cada filho de Deus tem o direito de entrar em sua presença e confiança e apresentar-lhe a oração da fé. Então, quando eu vou aqui, ó, deixa eu abrir aqui Mateus 6,6. É bom porque eu tenho aqui a Bíblia online. Mateus 6,6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, essa é a oração de que eu vou reservar um local para estar a sós com Deus. Tem momento que a gente tem que sair de cena e reservar um local, querido. Apresentar-lhe a oração da fé conforme Hebreus. Vamos lá, Hebreus 4,16, que diz o seguinte: Hebreus 4,16 nos diz assim: Cheguemos-nos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Dando sequência aí a, ao slide, diz o seguinte: nessa forma de oração, só o Espírito de Deus é testemunho. Ela pode ser feita apenas no coração ou em palavras audíveis. Vai ter momentos em que você vai ter gemidos inexprimíveis. A gente vai entender lá na frente. Tem momento que você vai aprender a orar o quê? Com a mente, sim. Mas tem momento que você vai ter que falar a palavra, tá ok? Tem pessoas que dizem, não, eu só vou orar na mente para o diabo não ouvir o que eu falo. Não. Tem circunstâncias que você vai ter que falar, sim. A palavra proferida, porque a palavra é espada, ok? Claro que vai ter momentos que você vai falar na mente com Deus. Vamos ver aqui o próximo slide. Olha aí, ó, oração de concordância. De acordo com Mateus 18, eu estou abrindo aqui Mateus 18, 20, 18 ao 20. Aqui dois ou três se reúnem em comum acordo sobre o que se pede a Deus. Há um poder liberado através de quê? Da concordância. Que é que Mateus 18, vamos lá, Mateus 18, diz o seguinte, 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois ou três concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então a gente vai ver que a oração de concordância é quando um ora e a maioria concorda.
Alguém está orando, eu digo, amém, Senhor, eu concordo com a oração do teu filho, da tua filha, assim seja. Eu vou estar concordando com a oração de alguém. Amém? Oração coletiva, de acordo com Atos, olha aí, Atos, quando eles estavam reunidos, o texto é muito grande, mas eu não vou ler. Atos 4, a descida do Espírito Santo. Aqui o corpo se une em oração. É uma oração de concordância com um número maior. Quando o corpo de cristão levanta sua voz a Deus, unânimes, não só na palavra ou expressão, mas no mesmo espírito, como na igreja de Jerusalém, há uma grande liberação do poder de Deus. Está todo mundo reunido, unânime, no mesmo fervor, no mesmo propósito, um poder maior liberado. E Deus opera, amém? Através da oração coletiva. Recursos de auxílio à oração. E aí? Quais são esses recursos que eu devo utilizar? Toda a vida e manifestação do poder de Deus é o resultado da união entre o Espírito Santo e a palavra. Os dois grandes recursos à nossa disposição para o exercício espiritual da oração levam-nos a uma experiência feliz em nosso relacionamento com Deus. Seu poder começa a ser demonstrado em grande medida em nossas vidas e na vida daqueles por quem intercedemos. Esses recursos são o uso da palavra e a dependência do Espírito Santo na oração, ok? Olha aí, ó. Vai ter um momento em que, quando estiver orando, eu vou orar a palavra, ok? O recurso é eu pegar a palavra, Senhor, olha, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz assim, assim, assim. Então, a oração respondida, gente, é aquela que sempre vai estar em linha com a palavra. Então, um dos recursos que a gente vai ter aí é orando a palavra, é o recurso de ler a palavra. Eu vou ler a passagem e vou trazer para o contexto daquele momento, daquela situação que eu estou orando, e trazer diante de Deus. Outro recurso é a dependência do Espírito Santo. Vamos ver, confirmar aí na tela. Olha aí, ó. A dependência do Espírito Santo na oração. Vai ter um momento, gente, que a gente vai estar orando e vai ter um momento que o Espírito Santo vai dizer: ore por isso, ore por aquilo. Basta estarmos sensíveis à voz de Deus. Amém? Orando a palavra. Olha aí. Orar a palavra é tomar a promessa de Deus e levá-la de volta a Ele, através da oração no Espírito, conforme Isaías 62, 6, 7. Vamos lá, Isaías 62, procurando aqui Isaías 62, 6 e 7. Diz o seguinte: Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós que fazeis menção ou lembrar ao nome do Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Então eu vou orar incessantemente, de acordo com essa palavra. Sobre os teus muros, ó Brasil, sobre os teus muros, ó Jerusalém. Vou trazer para a minha cidade, aqui está dizendo, sobre os teus muros, ó Jerusalém, sobre os teus muros, ó Recife. Eu pus guarda que de noite e de dia não se calarão. Então, quem ora a palavra, olha aí, acompanhando o vídeo aí. O vídeo não, o slide. Quem ora a palavra já começa com a resposta. A vontade de Deus é a sua palavra. A toda oração de acordo com a sua vontade, ele ouve. A palavra levada a Deus em oração não voltará vazia para nós. O que é que diz Isaías 55:1? Assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a enviei. Ok? Orando no Espírito. Conforme 1 Coríntios 14, 14, Efésios 6, 18 e Judas 20. Em áreas desconhecidas pela mente, podemos aplicar a palavra escrita, orando de acordo com o nosso entendimento. Mas quando chegamos ao limite da mente, o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Então vai ter um momento, gente. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu interromper aqui. Vai ter um momento que eu vou estar orando o meu entendimento. Amém? Mas vai ter um momento que eu vou ter que orar no Espírito. Vai ter um momento em que eu vou ter que orar através de um recurso maior, que é o Espírito Santo, que vai me impulsionar. Quando eu oro pelo Espírito, eu vou orar de fato em línguas. É um recurso que Deus nos dá. Acompanha aí o slide. Vamos lá, para não perder o foco aqui. Olha aí, ó. Romanos 8:26. Romanos 8:26 diz o seguinte. Romanos 8:26 diz o seguinte. E da mesma maneira também o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, aí já continuando o versículo, mas até o 27, a gente vai ver que quando eu paro de orar com entendimento, gente, Deus me dá esse código, posso assim dizer, de orar no Espírito, de orar em línguas, que é um recurso, é como se fosse um código. Eu vejo assim, né? Gemidos inexprimíveis. Vai ter momento que a pessoa não vai ter palavras, é só gemer, mas está orando de fato. Podemos orar no Espírito, pelo Espírito de Deus, e isso para além de um recurso tremendo, pois oramos em linha com o coração do Pai. É uma arma poderosa contra as forças das trevas. Quando eu estou orando em Espírito, quando eu estou ali sendo movido pelo Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, e ainda quando eu venho com o recurso de orar em línguas, porque Paulo ele diz que quando eu oro com entendimento, eu oro, mas quando eu oro em línguas, meu espírito ora de fato. Amém? Vamos dar sequência ao próximo versículo. Arma de combate espiritual. A oração tem terríveis inimigos no reino das trevas, mas Deus nos deu recursos inesgotáveis de sua graça para nos conduzir em triunfo. Então vamos lá, gente. Eu vou fechar aqui o slide, para não ficar só no slide. A gente vai entender que é, no combate, na oração, a gente vai ter uns embates, sim. A gente vai ter meios em que teremos inimigos. Teremos inimigos, sim. Quando tem inimigos que esses inimigos vão vir de encontro a nós. Vai ter um momento que você vai ser atacado quando estiver orando. Vai ter momento em que você vai querer esmorecer, vai se sentir fraco, com sono e outras coisas que vão te impedir de tu estar com o teu foco, o teu pensamento no céu. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor ele nos dá armas, armas poderosas, recursos do céu. Vamos ver quais são essas armas. Diz aí, Daniel 10, 12, 21, revela o conflito espiritual. Olha aí, ó, as dificuldades que vai ter no momento da oração para impedir a resposta às nossas orações. Efésios 6, 10, 18 fala da armadura de Deus, deixa claro que a oração tem o seu lado da batalha. Mas segundo Coríntios 10, 4, 5, revela-nos que temos armas da parte de Deus para vencer essa batalha. E é aí que está. Vai ter um momento do combate. Estou orando, o inimigo vem tentar impedir de orar com seus ardis, com as suas artimanhas, com as suas setas. Eu vou fazer recurso dessa armadura que está em Efésios e de outras formas de proteção que Deus me dá. Jesus nos deu autoridade, seguindo aí o slide, de ligar e desligar. Mateus 16, 18. Tudo que ligardes do céu será ligado na terra. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Podemos lançar mão dessa autoridade e declarar guerra às forças de Satanás, enfrentando-as. Deixa eu dar uma pausa aqui, passar o slide para poder dar uma pausa aqui. Eu falei algumas vezes para algumas pessoas
E na intercessão a gente vai ter batalhas. Para quê? Para enfrentar o inimigo. Tem pessoas que falam, misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Mas vai ser isso. Intercessão, oração, guerra espiritual, vai ter o lado do embate, do combate, da batalha. Mas eu louvo a Deus, irmão, que é no furor das batalhas que Deus ele prepara soldados. Não queira ser soldado, um soldado raso. Não, não. Soldado quer guerra. Como assim, irmão? Bater um probleminha na minha porta para resolver, para orar por alguém que está com demônio, eu vou lá. Mas eu nunca tive essa experiência. Deus vai te dar experiência na hora. Temos a armadura de Deus, temos o sangue de Jesus. Nós vamos ver aqui, eu já estou me precipitando até na, na, nas armas. Que armas são essas? Mas vamos ver aqui na tela aqui, ó. Olha aí as armas que Deus nos dá. Um, na autoridade do nome de Jesus, em tudo está sujeito. Então eu tenho o nome de Jesus. Estão vendo aí na tela? A arma do combate, que é a palavra de Deus, Efésios 6:17. Lembra lá de Efésios 6:10 ao 18, a armadura de Deus. Temos a cobertura do sangue de Cristo e o poder do Espírito Santo. Apocalipse 12:11 diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O inimigo será vencido por um poder maior. Mateus 12:29. E maior é aquele que está em nós. Não é isso? 1 João 4:4. Enfrente o inimigo, falando diretamente a ele. Exerça sua fé na obra do Calvário. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia manda eu resistir o diabo? Manda. Mas eu tenho primeiro que me sujeitar a Deus. Porque no versículo anterior de Tiago, ele diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Aspectos importantes da oração bem-sucedida. Olha aí, ó. Estou sendo um pouco rápido, depois vocês vão tomando nota dos versículos. Diz aí o item 1. Ore ao Pai em nome de Jesus. É o nome de Jesus, conforme João 16:24, a chave para o coração do Pai. Item 2. Creia firmemente que Deus responde à oração. A oração sem fé nada adianta, ok? Nós já vimos isso. Perdoe a todos os que lhe ofendem. A falta de perdão impede a resposta de Deus. Olha aí, um dos motivos